primeiro treinamento vai ser sobre conceitos essenciais ali para o financeiro, qual que é o impacto que eles têm nas nossas análises financeiras e também qual que é o propósito deles, né? O que que eles vão permitir que a gente construa a longo prazo ali, o que que eles vão permitir que a gente analise, tá, pessoal? Então vamos lá. Como eu comentei, hoje eu vou trazer aqui os principais conceitos que a gente aplica na gestão financeira dentro do método que a ISA aplica, tá? E junto disso também como que a gente utiliza eles no dia a dia e os impactos que eles vão ter nos nossos relatórios e análises financeiras, tá? Quando a gente fala ali de conceitos essenciais, não tem muito para onde a gente fugir, tá? O principal e que todo consultor de vocês vai cobrar ali, né, vai ser sempre em questão de datas, planos de contas e centros de custo e os relatórios essenciais que eles vão apresentar para vocês no dia a dia, tá? É por meio desses três conceitos aqui, né, e por meio dessas três ferramentas, que a gente vai montar todas as análises de vocês. Tudo que a gente for ver do financeiro, ele vai surgir daqui. Às vezes pode até parecer que a gente está sendo repetitivo, por assim dizer, né? Mas por quê? Porque eles são essenciais. Tudo que eu for te apresentar, tudo que eu for ler, tudo que eu for analisar, ele vai partir dessa base. E é por isso que é importante que a gente tenha ela sempre muito sólida, tenha sempre ela entendimento de qual que é o impacto disso a longo prazo. Tá? Então, começando ali pelos conceitos essenciais, vamos falar um pouquinho de datas, tá? Sempre que a gente fala de datas, a gente tem três conceitos principais: caixa ou pagamento, vencimento e competência, tá? Caixa, acho que isso aí já está fresco na mente de todo mundo. É aquela data de quando que a gente paga as coisas, né? Quando o dinheiro entra ou sai da conta. E ela vai impactar muito ali na minha visão do meu fluxo de caixa, na minha definição ali de metas de gastos para dentro do mês, o meu planejamento de investimentos. Então, se a minha nota de caixa não está bem alinhada, o que que eu posso fazer? Às vezes eu estou achando que eu estou com muito dinheiro na conta, eu vou lá e me comprometo com um investimento muito grande. Eu tenho a visão de que eu estou girando muito dinheiro no mês, quando na verdade esse dinheiro já está bem comprometido, né? E às vezes eu acabo tomando um passo ali um pouquinho maior do que a perna. Junto do caixa, uma data muito importante, gente, que às vezes a gente não dá tanta relevância, é o vencimento. Por quê? É por meio dessas duas datas que eu vou fazer majoritariamente todas as minhas projeções né, de pagamento para frente. Se eu não tenho um vencimento bem alinhado, eu não sei o quanto que eu tenho que pagar ou receber para frente. Qual que é o risco que ocorre em cima disso? E a gente já passou, inclusive já atendi algumas empresas que passaram por essa sensação. Às vezes, cara, pô, tá entrando muito dinheiro, eu tô girando muita coisa, o saldo desse mês ficou muito positivo, gerei muito caixa agora, tá tudo bem. No mês que vem eu vou chegar, eu vou fazer aquele investimento que eu estava planejando, vou fazer aquela compra mais pesada para poder dar uma acelerada ali no meu negócio. Só que o que que eu não levei em consideração? O que que eu tinha a vencer? Eu não olhei o meu previsto. Quando isso acontece, aí a gente entra naquele choque ali de contas, né? Eu me comprometo, eu faço um novo compromisso, e quando eu junto ele com o que eu tinha previsto para pagamento, vai lá e fura meu caixa. Eu tenho que tirar da minha reserva, eu me coloco numa posição de risco, né? Então, por isso que o vencimento é muito importante. Por isso que às vezes a gente perturba tanto para falar, pessoal, vamos lançar tudo que a gente tem previsto, lança em todas as parcelas de empréstimo, de compra, de financiamento, de investimento, que é para a gente ter essa visão bem clara do que vai acontecer. E quando eu for montar as minhas projeções, eu saber, ah, ok, eu tenho um orçamento de tantos mil para gastar em cada coisa aqui, mas eu também já tenho orçado aqui, previsto para pagar um volume de caixa aqui. Então eu não posso simplesmente acelerar. Eu tenho que fazer isso da forma correta e bem pensada. E a última data, a gente tem ali a competência, tá? Por que que a gente fala tanto de competência e por que que ela também é tão importante, acho que quanto as outras duas datas, né? Competência é a data da compra ou da venda, tá? Então, gente, essa aqui é, por dizer assim de forma mais geral, é a data do acordo, né? A data do aperto de mão ali. Então é quando eu vou faturar, é quando eu vou fazer o acordo de alguma coisa que eu vou comprar, o que eu vou vender, quando eu negocio de fato.
ela é a data em que é a data ideal, por assim dizer, né? Então, se eu não tivesse interferência de prazo, parcelamento nem nada, é a data do que ocorreu no meu negócio. É onde eu vou ver a eficiência da minha operação de fato. Se eu estou vendendo bem, se a minha estrutura está encaixada dentro do meu faturamento, sem depender de prazo ou qualquer outra coisa. A data de competência é o que vai guiar 100% da minha DRE, é o que vai ser usada como base para minha precificação, para eu montar orçamento para minhas equipes. Então, tudo isso vai partir da competência. E é por isso que é importante que a gente tenha sempre isso muito bem registrado, né? E alguns errinhos que às vezes acontecem, né, e até para trazer de exemplo, que às vezes a gente pode ver. Como eu comentei, parcelamento. Às vezes eu fui lá, fiz uma compra parcelada, fiz um investimento, fui lançar minhas parcelas, lancei cada uma com uma competência diferente. Quando eu for olhar minha DRE, esse investimento ele vai estar diluído nos meses. E às vezes eu não vou ter a visão real do que eu tive ali de desembolso em cima disso, né? Então, ao invés de eu ver um mês com um resultado, né, com um peso ali do investimento, e os outros meses eu recuperando isso para ver até em que ponto que eu vou ter o retorno disso de fato, eu vejo isso diluidinho ali nos meses. E para mim parece que eu fiz o investimento e eu nem tive preocupação com isso. Né, nem impactou no meu resultado está sempre muito positivo. Sendo que não, a gente investiu, injetou um resultado ali e a gente foi distribuindo, né, ao longo dos meses para poder rever esse investimento, tá? Pessoal, perguntaram aqui se estamos gravando, tá, pessoal? Então a reunião está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar a gravação. Perfeito? Então essas três datas, elas são muito importantes. Elas vão ser os guias para a gente montar todas as nossas análises, relatórios e todos os direcionamentos que a gente vai dar para vocês. Qualquer divergência nessas datas ou nesses registros, eles vão impactar em análise de prazo, eles vão impactar na forma como eu vou ver minha precificação, às vezes por conta de uma falta de registro de competência correta ali, né, eu vou ter a impressão de que eu tenho um custo muito menor com a minha venda, ou que eu estou tendo um investimento muito baixo e eu não vou direcionar a margem de lucro necessária para eu poder reaver isso dentro do meu preço, né? Então isso aqui é muito importante estar alinhado.